Nossa história definitivamente não começa aqui, e não é aqui que ela irá parar. O Escritório Pimentel nasceu com o propósito de cuidar e assegurar os seus direitos. Desde o nosso início, há mais de 20 anos, o nosso compromisso é com o seu bem-estar. Sempre fiel a você, à lei e aos nossos objetivos, o Pimentel Advocacia vem crescendo, ganhando força e destaque no cenário do direito paraibano. Hoje, contamos com um especialista para cada área do direito e dezenas de profissionais qualificados para que você sempre encontre o direcionamento correto para a dificuldade que está enfrentando. Seguimos avançando com ética, compromisso e excelência, oferecendo suporte jurídico completo para superar desafios e alcançar soluções. Pimentel Advocacia, o escritório que trabalha por você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Pimentel Cast. Este é o episódio número 71. Eu sou Vitor Carvalho e vou apresentar o episódio de hoje ao lado de Adassa Pimentel. Seja muito bem-vinda, Adassa. Muito obrigada, doutor Vitor. É um prazer imenso estar aqui, sobretudo com a nossa convidada super especial hoje, que é a doutora Jane Milanês. Ela que foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia da Paraíba. Atual vice-presidente licenciada da OAB-PB e pré-candidata a deputada federal. Muito bem-vinda, doutora Jane. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adassa, Vitor. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês no Pimentelcast. Agradeço o convite e estamos aqui para a gente discutir aí o que tiver na pauta. A gente agradece, né? A gente sabe que é uma correria, principalmente agora, né? Quando a gente fez o convite, ela ainda não tinha lançado essa pré-candidatura aí a deputada federal e agora já está aí na correria, na luta, né? E nós vamos ter muito conteúdo aí para abordar com a doutora Jane. E primeiro eu gostaria de saber como está sendo essa rotina, né? A gente sabe que a rotina da advocacia já é essa correria, tanto de despacho, de a comissão de prerrogativas que a doutora já participou e agora está aí era na vice-presidência da OAB Paraíba. Então eu gostaria de saber como está sendo conciliar essa questão da advocacia agora com essa sua candidatura, pré-candidatura como deputada federal. A conciliar as milhões de atividades que a gente já faz, né? Inclusive porque também mulher naturalmente já acumula outras funções, por exemplo, no meu caso que tem um Lavínia, acumula ainda a maternidade. Mas a gente, com equilíbrio, a gente consegue realmente dar conta. Então, agora licenciada da vice-presidência, mas antes, embora não pré-candidata, mas eu tinha a vice-presidência da OAB. Então, me dividi ali durante o dia inteiro entre as atividades do escritório, onde eu me dedicava ali realmente na advocacia, o atendimento, o despacho, as audiências, e no outro período o trabalho institucional na vice-presidência da OAB, que esse aí ocorre em tempo integral. Mas aí eu dedicava um tempo para dar expediente na própria OAB. Entendi, realmente é muita atividade, né? Sim, é verdade. Doutora Jane, qual foi o maior choque, assim, na sua rotina, quando você pediu a licença, né, e realmente está, de fato, atuando aí na sua pré-candidatura? Qual foi o maior choque que você sentiu, assim, na sua rotina? Mudança, né, na rotina das atividades. Isso. Na verdade, assim, essa mudança de rotina, ela não impactou muito, porque é algo que eu sempre fiz. Eu sempre fiz movimento na vida. Intensa, né? Eu sempre fiz movimento estudantil, por exemplo. Então, eu gosto dessa vibe, de estar na rua, de estar com as pessoas, de estar... Tanto é que a Comissão de Defesa das Prerrogativas, que vocês conhecem bem, eu fiquei lá 6 anos, 4 como presidente. Sim. Então, nessa de ser presidente, é uma comissão que quase ninguém quer assumir, porque ela funciona 24 horas por dia e você tem que estar ali se dedicando todo o tempo, o dia todo. Então, na verdade, eu gosto disso. Então, não teve um impacto com essa saída. Eu só mudei de rotina, mas tranquilamente adaptada já. E agora sim, o que é que eu noto de impacto dessas mudanças? Isso eu já noto desde
de sempre. De sempre. O que é que eu noto? Um distanciamento muito grande das instituições, da vida real das pessoas. Isso eu consegui ver, inclusive, quando me tornei advogada. Na verdade, antes eu consegui ver quando ingressei na universidade. Eu ingressei na universidade muito cedo, aos 16 anos, já no curso de Direito, e ali foi o meu primeiro impacto de ver o quanto era diferente uma pessoa da minha realidade social estar numa bancada de universidade, dividindo uma sala de aula com muitas pessoas que historicamente carregavam ali uma história familiar, né, com um sobrenome importante. Privilégios, né? Privilégios, sempre Sim. com privilégios, pessoas que já iam de carro enquanto eu precisava do ônibus da prefeitura, pessoas que tinham ali já uma estrutura de escritório de advocacia pronto, ou pai, mãe, já da área jurídica, uma família tradicionalmente jurídica. Então, desde esse primeiro momento, porque antes eu vivia muito no meu mundo, né, lá em Bahia. E eu tinha pouco acesso a João Pessoa, por incrível que pareça. Só para sair de João Pessoa para Via Praia, por exemplo, são 4 ônibus. Então, assim, não era uma realidade comum de você ter essa prática. E eu vinha muito pouco à praia, inclusive. Eu lembro muito disso porque, recentemente, a gente conversando, eu dizia, eu não gosto de tomar banho de mar. Mas eu sei por quê. Porque se a gente viesse para a praia, tomasse banho de mar, ia voltar tudo com água salgada no corpo, cheio de areia. Cheio de areia. E ia voltar no ônibus. Então, aquela realidade, assim, acaba que traz traumas que na vida adulta você carrega que depois você entende por quê. Então, qual foi o meu impacto? Notar que ainda há um distanciamento muito grande das instituições que cuidam da vida das pessoas, da vida real das pessoas. Entendi. É realmente essa questão das realidades, a gente vai abordar mais durante aqui o episódio, né? Mas essa questão da diversidade, né, de realidades, a questão de ser mulher, de ser mãe, tantas dificuldades inerentes, né, os desafios que você teve aí durante essa sua trajetória até aqui, e com certeza vão ter muito mais. Mas antes de entrar nesses temas mais complexos, eu gostaria de saber o que é que a Jane gosta de fazer nas horas vagas para conciliar justamente o tempo livre aí de tantas reuniões, tribunais. Como é que ela desliga-se do mundo, assim, para dar uma relaxada? Fazendo nada. sem televisão, sem celular? Exatamente. Eu fico em casa com os meus ali, né? Com a família, com a filha. E fico por ali com ela em casa. Assim, gosto muito de ficar em casa. Não sou muito de sair, inclusive. Eu já tenho uma vida social muito ativa por conta dos trabalhos. E então eu gosto mais. Quando eu tenho um tempinho para poder dedicar a isso, eu fico realmente mais quietinha dentro de casa, fazendo vários nadas, como a gente diz, E né? é tão bom fazer É muito vários bom nadas. poder não fazer Nossa, nada em é algum muito momento. bom. Entendo Sim. perfeitamente. Não é? É, quando a gente cresce é que a gente dá valor, né, Exatamente. aos momentos de descanso. É verdade. E aí, Jane, como você mesma já abordou, né, sobre a sua trajetória, você veio de Bahia, como foi a sua infância, né? Você contou um pouco aí, mas como foi, do que você se recorda, o que é que te marcou mais, o que é que te fez ter vontade de eu vou chegar lá, sabe? Eu vou me colocar onde eu quiser, na posição Posições de que eu quiser. liderança, né? Como foi que isso começou e como de certa forma, a sua origem, hoje, ela fala assim, conversa emocionalmente contigo? Porque, de fato, a gente não é a minoria, né? É a minoria. A gente está acostumado a ver advogados e pessoas em cargos políticos que tiveram privilégio. Isso. Né? E não mulheres de uma classe social baixa, negras, pretas. Como que foi isso? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Adassa, eu tinha ali uma realidade muito na frente dos meus olhos, que era o meu contexto social, né? Minha vida toda em Bahia, quem é de Bahia sabe, no bar da minha mãe. Quando minha mãe abriu o bar, eu tinha cerca de pouco mais de 1 ano de idade. E cresci literalmente dentro desse bar. Então, quando eu fiquei mais assim, adolescente, eu fui vendo que não era aquela vida que eu queria para mim.
Porque qual era a ideia? Fazer a sucessão, né? Depois minha mãe faria a sucessão do bar para mim e assim vai, como qualquer empreendimento familiar que vai passando na geração familiar. Mas aí eu olhava aquele cenário e entendia que eu não queria aquela sucessão e que eu só tinha uma opção na vida. Se eu quisesse mudar, se eu quisesse viver diferente, só tinha uma saída: estudar. E era muito difícil eu conseguir estudar num contexto onde eu vivia numa casa que só tinha 2 quartos, o resto era o bar. Então, assim, a gente não tinha cozinha, a gente não tinha sala. E eu estudava no outro lado da rua, que tinha uma escola do município, até hoje tem, a gente ainda tem essa casa lá, ainda funciona o bar lá, só não é mais minha mãe que toma conta. E eu ficava ali do outro lado da rua, colocava uma mesinha de plástico, que eu não sei nem se tem uma mesa da Skin. Primeiro era a Skin Cariol, depois era a Skin, uma mesinha laranja. Ainda é comum ver pelas praias. Sim. Então, eu colocava a mesa lá do outro lado, abria meus livros lá. E enquanto o bar estivesse sem movimento, aí eu ficava estudando. Quando começava o movimento, aí eu ia atender. Então, era desse jeito. E depois, assim, é barulho, sol quente. Meu quarto, essa história de ter ar-condicionado, né? De ter estrutura para você estudar. Computador demorou a chegar. Então, era todo um contexto de dificuldade, mas que eu sabia, eu tinha muita consciência de que se eu conseguisse superar tudo isso e me mantivesse muito focada em estudar, era possível, talvez, eu furar a bolha. Porque aí eu sabia que eu ia vir para o mercado competir com pessoas com sobrenome e com tradição jurídica, né? E eu tenho um episódio muito forte que foi assim, que você pensou em desistir. Eu não sei se era pensando em desistir, mas foi algo que me tocou profundamente no dia que eu peguei uma carona, já era muito tarde, eu tinha perdido o ônibus da prefeitura, peguei uma carona para Epitácio Pessoa, porque lá era mais fácil de eu pegar outro ônibus e ir para a Integração, né? Que quem mora em Bahia e Santa Rita pega ali ônibus na Integração. E aí, já quase 11 horas da noite, por volta de 11 horas da noite, e eu olhando aquelas movimentações de carros, né? Indo, voltando na Epitácio, e com Vadimeco. Vadimeco, para quem não sabe, é aquele livro grande que a gente que tem várias leis dentro, e a gente antes, quando não tinha muito, não era muito forte o digital, a gente andava com esse livro para cima e para baixo. E aí outros livros também de salto, que eu já estagiava, sempre estagiei em escritório de advocacia. Aí eu olhei aquela realidade, eu digo: será que o curso de direito é para mim? Porque eu nunca tinha, antes de ter buscado um estágio, eu nunca tinha nem entrado no escritório de advocacia. No fórum, eu só tinha ido quando eu era criança, porque teve uma disputa de guarda lá comigo, e na minha história, quando eu fui bebê. Então, assim, eu olhei aquele cenário, eu digo: não está vendo que esse negócio não é para mim? Não é para pessoas como eu. Porque quando eu me formar, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Com que dinheiro? E aí fui no ônibus até a Integração chorando e cheguei também chorando em Carnoto do ônibus. E aí, quando eu cheguei, é muito forte lembrar disso, porque é algo que você olha para trás e se orgulha dessa história. Sim. E aí, quando eu cheguei em casa, o bar lotado, trabalhar no bar. E no outro dia, tudo de novo. Então, assim, quando eu olho essa realidade e vejo, eu digo: as pessoas da minha condição social, as pessoas que viveram e que vivem como eu vivo, podem e devem apostar no sonho. Quando eu decido fazer esse movimento, é porque é possível você empoderar outras pessoas. É possível fazer com que a educação mude vidas, e mudou muito a minha. Então, é muito difícil você não ter um nome, um sobrenome e dinheiro e ainda conseguir ocupar um espaço como esse. Como você disse, que hoje, embora licenciada, mas sou vice-presidente da OAB. Historicamente, se a gente for buscar nos registros, só quem sentou nessa cadeira era alguém, aspas, muito importante. Sim. É verdade. A doutora não deixa, né, de ser importante, de ter uma história realmente muito bonita, de luta, de batalha, determinação, né? E eu queria saber, eu ia entrar nessa parte de como o direito entrou na sua vida. Você falou um pouco que teve essas dificuldades, a questão de morar realmente num local em que funcionava um bar, das dificuldades. Mas onde foi que você pensou que o direito realmente era aquilo que você queria? Você disse que já chegou a pensar em desistir muito por conta da rotina, por conta da questão justamente de classes sociais, de muitas
sobrenomes importantes nesses lugares, gente de poder, mas você seguiu em frente, você não desistiu. E graças a Deus você não desistiu, tá com essa história muito linda aí de vitórias para contar, né, para todos nós, para compartilhar e para encorajar outras tantas mulheres, principalmente. Sim. Eu falo aqui como homem, mas mulheres em geral, principalmente, porque a gente sabe que hoje em dia realmente tem essa discrepância aí, geralmente sofrem muito mais do que nós, né? Nós, Sim. de certa forma, somos realmente muito privilegiados por todo um sistema, enfim, que não vou entrar aqui agora no mérito. Mas eu gostaria de saber como foi que o direito entrou na sua vida, assim, como realmente um sonho que você viu, não, eu tô aqui, eu não vou desistir, é possível eu me encontrar aqui. E quando é que você realmente se encontrou no direito? Viu ele como sua paixão e resolveu seguir em frente? O direito tem uma relação com a minha vida desde cedo, quando eu ainda muito nova, teve uma situação com a minha mãe, né? E eu já adolescente, me contou uma história com Fátima Lopes, que era defensora pública na época em Bahia, e foi a pessoa que mais deu assistência a ela naquele momento, e ela me retratava essa história, ou seja, ela me contava essa história com muita admiração por esse trabalho. Então, eu encontrei nesse caminho, eu digo, eu quero fazer isso também da minha vida. Ajudar outras pessoas, outras mulheres, a poder ter ali seus direitos, né, defendidos, resguardados com coragem, com firmeza, que era a postura que ela me passava de Fátima. E aí, fui fazer direito com isso. Agora, me encontrar mesmo dentro do curso, quando eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Porque aí eu comecei a entender o quanto a advocacia é realmente essencial para a sociedade. Não tem como existir um sistema de justiça justo sem o exercício pleno, independente, livre e corajoso da advocacia. E aí isso passou a me mover de uma forma muito forte. Então, foi nesse momento que eu me encontrei no direito, quando comecei nos escritórios de advocacia, e aí me apaixonei pela advocacia, já lá, mais ainda. E a advocacia é minha vida hoje, assim, quando você diz assim, por que você se dedica tanto ao AB? Porque foi a advocacia que me deu dignidade. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir trabalhando pela advocacia. É uma retribuição, né, por tudo aquilo que proporcionou para você e proporciona até hoje, né? Aí, antes da sequência, eu gostaria de saber, a doutora atua mais na área de direito de família, me corrija se estiver errado, né? Teve Isso. essa questão aí da guarda que a doutora contou durante a sua trajetória. Isso influenciou também a ir para a área de família ou foi ao longo do curso que você viu a área de direito de família como uma boa possibilidade de atuar? Pois é, isso é muito curioso, porque assim, isso me influenciou mais um pouco. Na verdade, quando eu comecei mesmo na advocacia, né, já advogada, eu trabalhava em várias áreas, porque quem é jovem advogada aí é o dilema, né? Quem é jovem advogada e advogado sabe, você não escolhe causa. O que aparecer, O né? que aparecer, a gente trabalha. Então, você trabalha com previdenciário, com trabalhista, com tributário. tudo. Você começa a ser aquele clínica geral Exatamente. que trabalha com tudo. Que, inclusive, é uma dificuldade muito grande para quem está iniciando na advocacia. Você ainda não tem, principalmente no meu caso, que é sem sobrenome, né, que a gente chama. Então, você faz tudo. Você não tem um escritório montado para pegar a cartela de cliente. Mas, olha, incrivelmente, parece que está escrito na minha testa. Resolvo litígios familiares. Ou seja, resolvo confusão de família. E aí começou a vir, Vitor, naturalmente, uma demanda muito forte nessa área de conflitos de famílias, de problemas familiares. Entendi. E eu gosto muito de conversar, de dialogar. Eu sou muito da área já ali da conciliação. Sim. Então, comecei a desenvolver uma expertise tão grande nisso que nichei. Então, minha advocacia, ela hoje é praticamente voltada só para divórcios de casais e dentro do divórcio, guarda, pensão alimentícia e partilha de bens. Entendi, interessante, né, doutora Daça? Até me identifiquei bastante com a sua história, porque eu também não vim de família renomada. E eu fui justamente... Por que eu quis fazer direito? Porque eu cresci dentro da vara de família, doutor Silvanildo, Sim. e ele foi uma referência para mim. O meu pai, é o meu pai, quem me criou, né? Casou com minha mãe, Supício. Eu tinha 10 anos de idade. Ele veio a ter a escritório de advocacia, acredito, nossa, acho que em 2011, assim. Mas eu me identifiquei bastante com
com a sua trajetória, sabe? Porque eu também não tinha ninguém da família com nome. Então, eu comecei a estagiar no primeiro período de Direito, sem saber de nada. E sempre estagiando também em escritórios de advocacia grandes. E só realmente agradecer por você não ter desistido. Porque a sua representatividade, para Inspira, né? nós, como mulheres, é inspiradora para muitas mulheres. Muitas. Você é realmente necessária. E a Daça, pra gente, que é mulher, é muito difícil. Sim. Porque tudo a gente é julgada. A cor do cabelo, a roupa Sim. que veste, o batom que usa, a forma como cruza a perna ou se não cruza a perna, se você sorri. Então, se eu der o nosso meio ainda é de muitos homens, embora as mulheres sejam maioria na advocacia, o nosso meio, aquele meio que tem as articulações das decisões, ainda é de maioria, a maioria de homens, né? Sim. Então, a gente senta e já vê essa diferença, porque esses espaços de liderança, esses espaços de decisão, eles não foram feitos para a gente. Nada foi Exato. decidido por mulheres, muito menos para mulheres. E esse é um grande desafio. Então, quando eu olho minha foto de criança, eu pensei exatamente isso. Que bom que eu não desisti. E continua sendo difícil, continua sendo difícil. Sim. Hoje, por exemplo, você vai ser pré-candidata mesmo, mas quem vai lhe apoiar? Você tem alianças, você tem prefeitura, você tem vereador. Quem é que você tem, né? Quem é a sua família? E tem uma curiosidade, se a gente for analisar a história, na nossa Câmara Federal, Vitor, só 3 mulheres, Adassa, sentaram na cadeira, desde que se instituiu. Então, 3 mulheres. É uma média de uma mulher a cada 12 anos. Ou seja, significa dizer que a gente não tem mulheres trabalhando na política brasileira. Representatividade. Não tem. E outra, não tem demérito isso, mas dessas 3 mulheres que passaram, todas elas tinham uma trajetória de alguém ali para meio que passar um ativo político. Então, não era alguém como eu, por exemplo, que tenho nenhum ativo político. E tem um ativo político muito forte, que é o que eu digo. Tem o povo. O povo que tem um sentimento de acreditar que é o mais forte, que é quem realmente, exato, quem decide. Então, assim, eu não tenho esse ativo político que vai me levar, que vai me conduzir, não nesse aspecto de ter lideranças, de ter prefeituras, de ter câmaras, esse aí realmente eu não tenho. As mulheres que passaram tiveram, e nada contra, né? Poderia ser eu uma delas, não sou. Mas a gente analisa esse recorte para entender o seguinte: primeiro, esses espaços não são para a gente, né, historicamente, então é um desafio também furar essa bolha. Não desistir, precisa disso. Você tem coragem para ir, mas é o que tem que ter. Coragem para enfrentar. Né? E coragem, inclusive, para vencer esse projeto. Mas a gente tem esse recorte da dificuldade de mulheres estarem ocupando esses espaços. Pelo julgamento, que é muito grande, e pelo descrédito, né? A gente vê muito, Vitor, homens medianos sendo extremamente exaltados, enquanto nós, mulheres, muitas excepcionais, precisando provar isso várias vezes para poder se igualar em reconhecimento com homens medianos. É verdade. E a gente também tem homens excepcionais, como também a gente tem mulheres medianas. Mas quando o assunto é gênero, a gente tem essa disparidade. Né? O peso do julgamento, com certeza. Com certeza. A sociedade, né, pesa a mão na mulher, né, e no homem tira o peso ali e diz, não, é normal, enfim, valoriza muito mais, né, algo mediano, como você disse, e esquece de valorizar o excepcional. Pelo contrário, às vezes busca justamente algum deslize para cair em cima, né, julgar, enfim. Já aproveitando a deixa aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão da violência política de gênero, né, que você já começou a falar aí. Como é que você acha, doutora, que isso impacta na vida política, na vida das mulheres? Como tem sido, se de uma forma velada muitas vezes? Você já sofreu alguma violência de gênero político?
a violência política de gênero, ela é um ataque à própria democracia. Sim. A democracia, ela exige a pluralidade de vozes, de presenças, de representatividade. A partir do momento que eu silencio mulheres, né, que eu vulnerabilizo ali o espaço da mulher, que eu não permito que a mulher possa ter garantido o seu espaço, eu estou fazendo um ataque direto à democracia. Então, isso é o que me impacta. E isso me impacta profundamente, porque no mundo onde não haja uma democracia, no espaço onde não haja uma democracia, nada pode funcionar com equilíbrio, né? Aí a gente vai ter somente o arbítrio. Eu não sofri nenhum tipo de violência de gênero na minha política, né? Política não. E eu acredito que em razão da minha postura muito firme, né? Ah, Jane, mas você está dizendo que mulheres firmes não podem ou não sofrem violência política? Sim, pode sofrer. No meu caso, eu acredito que essa postura tenha intimidado muitos homens e também mulheres nessas tentativas. Eu até entendo que pode haver tentativas, pode até haver a vontade. Mas quem vem muito consciente que vai levar de volta. Porque em todo o espaço onde eu entrei e eu ocupei com o meu nome, com a minha trajetória, com a minha história. Ninguém conseguiu até hoje dar um nome à minha história, eu que dou. Então, assim, eu não tenho um apadrinhamento nos espaços. Então, eu tenho muito respeito pela minha trajetória, faço respeitar e faço com que respeitem. Então, de todos os espaços que eu ocupei, inclusive dentro da nossa política, né, que até agora na política de ordem, eu sempre fui muito respeitada por isso e sempre estabeleci muitas parcerias boas. E acredito que graças realmente também a essa postura muito combativa, eu sou muito combativa. Isso, eu vou mesmo assim para cima, você diz, mas você tem coragem? Muita. Beira a loucura, assim, você dizer, você vai, vou. Como dizia minha avó, coragem de mamãe onça, né? Sim, para tudo, para tudo. E eu costumo dizer assim, olha, na minha trajetória de vida, Daça, na forma como eu vivi, como eu não tinha outra opção. Ou ia para cima, ou ia sucumbir. Ou seja, ou eu ia me perder. Então, mais difícil foi lá atrás. Hoje as dificuldades são outras. Sempre tem dificuldade. Sim. Mas muito mais difícil foi lá atrás. Furar a bolha. Furei a bolha. Estou em espaços, inclusive, que hoje são espaços que me garantem, por exemplo, estar aqui com vocês dizendo que sou pré-candidata a deputada federal. Como? Como é que chega essa menina aqui, a menina lá de Bahia, sem uma estrutura de família, sem uma estrutura financeira, chega aqui para dizer, ocupando hoje esse espaço? Entendeu? Então, assim, coragem e um respeito a uma trajetória que hoje me coloca aqui, mas eu tenho certeza, e tenho certeza porque muitas pessoas acreditam nisso e fazem uma aliança com essa história, ainda vai muito mais para frente. Coragem, e tenho trabalho, certeza dedicação. que é né? apenas Isso o início. É apenas o início, porque você é uma mulher muito forte, muito determinada e muito necessária. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com você antes. E eu lhe admiro muito. Obrigada, Daça. Realmente. Eu queria saber também como a doutora Jane vê a dificuldade que existe, né, da mulher entrar nesses locais, acessar locais de decisão, de tomada de decisão e se manter, né? Porque às vezes a pessoa consegue, a mulher consegue chegar em determinado local, mas às vezes ela acaba sendo escanteada ali, acaba sendo ouvida e, enfim, se fazendo ouvir, né? Então eu queria saber como é para a mulher, a doutora que na política de ordem está nesses locais de decisão, agora vai entrar aí na questão da política fora da de ordem, né, na política mesmo, de deputada federal. Então eu queria saber como é acessar e se manter para as mulheres num ambiente tão ainda segregador, né, assim podemos dizer. Hostil, na verdade. É bem desafiador. É bem desafiador porque, primeiro, a gente não conviveu nesses espaços de política, os bastidores da política, as negociações, as reuniões, as tratativas, geralmente são os homens que sentam. E a gente não viveu isso, Adassa, a gente não foi incluída nesse cenário. Então, a gente tem um desafio muito grande de disputar, é um desafio vencer, porque a gente é muito descredibilizada, né? E o outro desafio é se manter, como você perguntou. Então, como é que se mantém? Aí nos exige também muito preparo, inclusive psicológico, porque existe um desgaste muito grande diariamente, porque diariamente você vive sob pressão. E aí eu posso trazer
o exemplo nosso institucional, né? Uma instituição que é responsável por defender, hoje aqui na Paraíba, cerca de 25 mil advogados e advogadas, com problemas todos os dias, porque nós temos, né? A advocacia é atacada, a advocacia é desrespeitada, e a gente senta ali nas mesas de reuniões para tratar sobre os interesses da nossa classe, tratando, inclusive, dos interesses da sociedade. Então, são tratativas que precisam da gente uma postura de liderança, precisa você estar muito bem inteirada dos assuntos, ter profundidade, ter fundamento. Então, exige uma preparação, como a gente estava dizendo aqui. A gente precisa ser muito excepcional para mostrar que, quando sentar à mesa, nós temos, sim, condição de decidir, de opinar e também de liderar. Então, é uma dificuldade nesse sentido, de que a gente precisa estar muito mais pronta do que qualquer homem. Verdade. Infelizmente. Pois é. Infelizmente mesmo, né? E é importante também que, aproveitando quando vai chegar a época de eleições aí, que as mulheres também vejam isso na hora de votar também, porque muitas vezes a própria mulher, eu vejo muitas vezes mulheres que acabam descredibilizando as próprias mulheres que são candidatas, não querem votar ou não, enfim, acabam deixando para lá. Então é muito importante que vocês também, né? Vocês já têm um elo muito forte, mas que isso vá para as urnas também, para que cada vez mais sejam inseridas mulheres na política e justamente para chegar nesses locais de tomada de decisão, porque todo o sistema já foi montado, né, historicamente por homens, né? Então é o momento de realmente se readequar, reestruturar, é justamente inserindo não só as mulheres, mas os negros, as pessoas que tanto sofreram aí historicamente e foram segregados desses locais de decisão. Eu penso mais ou menos dessa forma. E é isso mesmo. Ali na Câmara Federal é um espaço onde se decide a vida das pessoas. Na nossa bancada paraibana, a perspectiva, né, é que nós elejamos 12 homens novamente. A gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa colocar mulheres nessas cadeiras. Porque nós temos mulheres disputando, mulheres com capacidade, e nós temos a condição de equilibrar essa balança. Porque nós temos lá homens decidindo a vida de mulheres, homens decidindo como será o futuro de mulheres, de mães ou de não mães, mas de mulheres como um todo. Então, como é que a gente não está ocupando esse espaço? Então, de fato, é necessário fazer um trabalho de conscientização para que haja esse equilíbrio. Eu penso até que as pessoas estão realmente cada vez mais sensíveis a esse tema, estão cada vez mais informadas, né? A rede social, ela acaba colocando na palma da mão a possibilidade de você estar ali atento a tudo em tempo real. E as pessoas estão vendo que falta mulheres. Sempre faltou, mas não via, não se falava muito sobre isso, né? E o advento da internet, da globalização, traz para a gente essa realidade. Então, eu realmente acredito que nesta eleição nós teremos, sim, mulheres eleitas. E muitas vezes também a gente vê que, por exemplo, as instituições, a OAB teve a questão do quinto constitucional, já teve a instituição da paridade, desembargadora, né, doutora Ana Carla Lopes, filha da Fátima, que foi falada aqui também por doutora Jane, foi eleita. Então a gente vê que realmente está havendo uma movimentação realmente na sociedade de reequilíbrio, eu chamo de reequilíbrio estrutural, porque, na verdade, né, estão se colocando lá para equilibrar as pessoas que estão na tomada de decisões. Do Tribunal Regional do Trabalho aqui também da 13ª Região, mais uma mulher foi colocada como desembargadora. Então a gente vê que aos poucos, né, ainda não chegou no momento de realmente equilibrar, mas a gente vê um caminhar lento, mas a gente vê que realmente está um pouco caminhando para esse equilíbrio, né? Exatamente. E a OAB, ela é assim uma precursora, uma pioneira nesse movimento. Tudo dentro da OAB precisa ser paritário, né? E a gente ainda avançando, do meu ponto de vista, ainda avançando em outras cotas afirmativas. Ainda precisa avançar mais. Mas tudo é uma construção. Então, hoje, os espaços da OAB eles precisam ser paritários, sob pena de nulidade, inclusive. Então, são esses desafios que a gente precisa enfrentar e levar para fora da instituição OAB e buscar, por exemplo, a garantia de vagas nas eleições. Não só cota para disputa, mas reserva de cadeira, né? E aí, assim, é uma construção também que deve ser levada para que a gente possa fazer uma verdadeira inclusão.
É verdade. Verdade. E só para fechar essa situação, a gente vê que, inclusive, teve muita resistência, às vezes, de algumas pessoas, né, para essa questão da paridade. Tem gente que ainda resiste, que diz, não é dessa forma, tem que ser pelo mérito, como se a paridade não tivesse o mérito também. Pelo contrário, tem todo esse histórico aí que teve, né, desde de antigamente até agora, de tanta segregação, de tanto escanteamento, né, das mulheres. Então, é necessário, é importante que a sociedade veja isso como necessário, justamente para toda igualar, né, essa disparidade que teve tanto ao longo dos tempos. Mas a questão, Vitor, é que o mérito não é suficiente. Isso. Durante todos os tempos, as mulheres elas tiveram mérito, tiveram competência. Elas só foram excluídas, silenciadas, marginalizadas. Não é falta de mérito, não é falta de mulher competente. Só agora que tem mulher. Não, sempre teve. A oportunidade mesmo que a própria Não estrutura, o tem, sistema o não sistema coloca. Né? não viabiliza. Por isso a necessidade de políticas afirmativas. Sim, verdade. Vou voltar só um pouco com relação a gente sabe que as prerrogativas, né? Questão institucional, né? Isso, são muitas das vezes a última trincheira ali do advogado, né? E como foi você assumir, né, essa comissão, sendo a primeira mulher? Qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio, por incrível que pareça, foi a advocacia acreditar que uma mulher era capaz de ser presidente da Comissão de Prerrogativas. Quando eu assumi a Comissão de Prerrogativas, a presidência, que eu já era membro há 2 anos, quando eu assumi a presidência em 2020, minha filha, Lavínia, tinha quase 2 anos de idade. E aí eu era bem mais jovem e os questionamentos eram: uma mulher presidente da Comissão de Prerrogativas, a advocacia vai enfraquecer. A OAB vai ficar mais fraca. Por 3 motivos. Um, ela é mulher, outra, ela é mãe e outra, ela é jovem. Então, assim, o discreto é tudo. Agora, eu garanto a você que se fosse um homem com a minha idade e com um filho na idade da minha filha ou filha, Estava tudo certo. estava tudo certo. Ninguém teria questionado nada. Não era nem pauta. E aí, assumi em 2020, inclusive no dia 11 de agosto de 2020, no dia da advocacia. E pouco tempo depois a gente teve um grande fato que marcou a nossa advocacia paraibana, que foi o caso da Central de Polícia. E lá eu já era presidente da comissão há poucos dias. Eu acho que não tinha nem completado um mês ainda, poucas semanas. E aí eu fui para lá. Então, assim, lá eu fui e fiquei. Fiquei até o final, porque eu entendia que era aquele o meu dever. Ainda que, eventualmente, o preço fosse a vida. Porque ali dentro você realmente tinha um risco. Tinha um risco. E eu lembro, tem um episódio muito interessante, que tem um advogado, eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele estava lá, ele olhou para mim, aquele cenário caótico. Aí ele olhou e disse: doutor, é o seguinte, enquanto não chegar ninguém da OAB, a senhora é a OAB aqui. A senhora vai dizer: a gente fica, eu digo: a gente vai ficar. Então, se a senhora ficar, a gente fica também. Eu digo: não, vamos ficar. Vamos ficar. E a gente ficou. E assim, aquele movimento foi liderado por uma mulher jovem e mãe. E aquele evento acabou por provar, eu não levei muito tempo para provar. Eu teria provado a longo prazo, que o prazo para a gente sempre é longo. Eu teria provado a longo prazo. Mas aquele fato acabou por encurtar o meu período de prova como capaz, que eu era, como responsável, entendeu? Como líder da nossa classe. E aí, depois dali, tudo foi crescendo, tudo foi se potencializando. Então, só lá eu fiquei de 2020 até 2024. Foi isso mesmo. Quando, então, conversei com o presidente Arrisson, já no começo de 2024, eu disse: olha, deixa eu lhe dizer um negócio. É meu último ano na Comissão de Defesa das Prerrogativas. O senhor trate de arrumar alguém para me substituir. Porque eu realmente não quero mais, eu quero passar o bastão, não porque eu não queria mais fazer parte, mas porque eu entendia que a minha missão já tinha sido cumprida. E ainda que eu não fosse continuar no sistema ordem, que acabei continuando como vice, mas assim, eu entendia que a minha missão estava cumprida e que era hora de passar o bastão para alguém, de preferência outra mulher, e fiz a sucessão para outra mulher. Está lá, doutora Tatiana. Está lá, hoje é presidente da comissão e já não enfrentou nenhum questionamento por ser mulher presidente,
porque uma mulher passou antes, levou a paulada toda e disse, mulher pode. Então, ela assumiu depois, sem nenhum questionamento, validada, não por mim, por ela própria, mas sem julgamento. E é essa a importância de a gente ter mulheres que não desistem. Porque alguém começou essa luta, e nem foi eu, tá? Eu estou dando continuidade a alguém que já veio antes de mim. Sim, verdade. Mas, quando eu não desisto, eu abro a porta para as nossas filhas. Por exemplo, para as filhas dos outros, para a sua, se tiver. Para quem está em casa assistindo. Para que diga, não, mas esse caminho aqui alguém já trilhou. Já está sedimentado. Vai ver lá, viu, Radassa, as marcas do sangue. Vai ver lá, porque tem. Tem muito. Sim. Muita luta, né? Muita. Hoje eu cheguei no Dia das Mães da minha filha e ela quase que não se apresenta. Correu de lá para cá. Chorou, chorou, chorou sem parar. Eu disse, minha filha, eu digo, pronto, alguma coisa tá... É a roupa que não tá legal, faltou alguma coisa para apresentação. Mamãe, eu achei que você não vinha. Porque esse é o preço que eu pago no bastidor para estar aqui com vocês, para colocar meu nome à disposição para lutar pelas outras pessoas. Porque eu acredito que é possível mudar o mundo. Eu sempre acreditei. E isso me move muito. Então, quando minha filha me abraça e chora, do jeito que chorou, aí você diz, é o preço que eu pago. Minha filha olhar para mim e achar que a mãe abandonou, que a mãe é menos mãe, porque, na verdade, está se dedicando a um propósito que é muito maior, que é fora de casa. E isso é um desafio para a gente, que é mãe, que é mulher. E eu enfrento isso com muita firmeza e sem culpa. Mas, Jane, por que você chora? Porque dói. Dói muito. Mas sem culpa. Eu tenho certeza que, no futuro, quando ela tiver uma certa maturidade, ela vai entender que essa luta minha não é minha, mas é de muitas mulheres pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E por ela também. E por ela também, que precisam olhar para alguém, Adassa, e dizer assim, meu Deus, eu não preciso ficar nesse sofrimento aqui, eu posso lutar, eu tenho essa opção. E deixar meu filho, minha filha em casa não vai ser um problema. Vai doer, mas eu posso ir. E dói. E eu tenho certeza que ela, no futuro, com certeza vai entender, ela vai olhar e vai ter muito orgulho da sua trajetória, da sua luta, da sua determinação, do que você está fazendo, não só por ela também, mas por todas as outras mulheres. E, teoricamente e certamente, se Deus quiser, quando ela chegar mais lá na frente, o caminho vai ser menos árduo. Menos. Porque a doutora e tantas outras mulheres já vão ter batalhado tanto para inserção nesses locais, sobretudo de decisões, de poderes, de que mulher pode estar em qualquer profissão e, enfim, em qualquer área que ela quiser, né? Porque capacidade nunca faltou. Faltou justamente a questão da inserção, das oportunidades do próprio sistema que muitas vezes travava, né? Ainda Sim. continua travando e ainda é uma luta diária para que realmente a sociedade vá entendendo a necessidade dessa mudança, né? De mentalidade e estrutural. Exatamente. Eu queria saber também, Jane, em relação a doutora entrou aí na questão da prerrogativa e também da vice-presidência, né, da OAB, que assumiu posteriormente, e também interinamente assumiu a presidência da OAB Paraíba, né? A segunda mulher a assumir ali interinamente, mas assumiu como presidente da OAB Paraíba. Então eu queria que você nos relatasse como foi essa situação e se você, ao sentar ali naquela cadeira, ocupada por tantos homens historicamente, olhar para a sua trajetória, o que é que se passou na sua cabeça ao você ver ali, agora eu sou presidenta da OAB Paraíba. Que é possível. Que nós podemos. Que o lugar onde eu nasci não limita onde eu posso chegar. E isso, quando eu falo eu, não é por mim, mas para qualquer pessoa que assiste a gente saber disso. Onde eu nasci não é definidor para onde eu posso chegar. Hoje, o sistema ordem é extremamente aberto, democrático, como deve ser e como sempre foi, e cabe a todos e todas. E é o que eu sempre digo. Então, estar naquela cadeira de presidente, onde, historicamente, apenas homens sentaram, com exceção de Ofélia Gondim, mais de 30 anos atrás. Então, depois de Ofélia Gondim, Jane Milanês. Sentei e fiz gestão. Não sentei porque foi um gesto. Não, que não foi gesto, não. Eu sentei para presidir. E presidi. E isso, para mim, é um símbolo de que nós podemos. Agora, claro, o caminho é árduo, tem as dificuldades, todas essas que a gente conversou aqui, mas que é possível.
Então, o símbolo disso é a legítima representação de que pode, de que é possível, de que tudo que se pretende fazer quando você está direcionada para aquele propósito com responsabilidade, com entrega, com trabalho, é possível. É um relato muito bonito, né, Horácio? E aquela Jane que sentava lá na mesa da Skin Cariol em frente ao barzinho, com certeza está muito orgulhosa Com da Jane que certeza. sentou na cadeira da presidência da OAB e hoje está aí encarando um desafio, né, de pré-candidatura a deputada federal. Jane, quais são suas pautas inegociáveis quando você sentar lá na cadeira em Brasília? Porque eu já estou afirmando. Olha, uma das pautas inegociáveis, tenho muitas, mas assim, segurança jurídica. Segurança jurídica traz dignidade social, dignidade para as pessoas, traz economia com segurança para o nosso país, desenvolvimento, estabilidade na educação. Então, segurança jurídica. A defesa das prerrogativas, por óbvio. Por que defesa danada, tanta prerrogativa? Minha gente, não existe uma sociedade equilibrada sem advocacia. Não tem como. Se alguém tiver a curiosidade de estudar sobre a história da OAB e de como a advocacia mudou o sistema do Brasil, vai entender o porquê que a advocacia está lá, a única profissão que está na Constituição Federal. Não é à toa. Não é à toa, porque, inclusive, a própria advocacia foi quem ajudou ali aquele movimento da Constituinte a estabelecer a democracia. Então, quando a gente defende a advocacia, a gente defende que exista justiça. É inegociável para mim também que as pessoas tenham seus direitos mais resguardados. Em que sentido? Que haja uma justiça social a ponto de que a gente trabalhe para viver e não trabalhe sem ter dignidade de vida. As pessoas, cada vez mais, elas trabalham muito, ganham pouco e se sacrificam no seu dia a dia. Políticas públicas que mulheres consigam tocar suas vidas após os episódios de violência, que são muitos. A gente tem, com certeza, no Brasil, uma subnotificação enorme de mulheres que sofrem violência dentro de suas casas. Muitas dessas mulheres, Vitor, não têm a menor condição de sair do ciclo de violência e elas ficam lá, se perpetuam lá. Nossas crianças estão nesses lares. E essas crianças precisam de suporte. Essa mulher precisa de suporte. Então, a gente precisa de creches com qualidade, de oportunidades de empregabilidade para o jovem, oportunidade de se desenvolver, coisas que eu não tive. Né? Eu tive que ir atrás. O ideal era que tivesse acessível para todos, mas principalmente para quem está marginalizado. Principalmente para quem está marginalizado. Eu tive um diálogo mais cedo com uma advogada negra que é muito ativista na pauta antirracista e a gente conversando exatamente sobre isso. A maioria da população negra está marginalizada, está na periferia. Por quê? Porque existe todo um histórico de abandono, na verdade, de violação desses direitos humanos que condiciona hoje que pessoas negras não ocupem os espaços. Então, é a população, em sua maioria, sem estudo, em sua maioria, nos menores salários, nos subempregos. Então, como é que cuida disso? A gente precisa olhar para as minorias. Não existe você fazer uma política onde você não olhe para minorias, para as raças, para a diferença social que existe e, através disso, fazer o equilíbrio. Porque quem já está no centro, querido, vai continuar disso para cima. É pouca gente que desequilibra ali, cai, é um desajuste, é um desarranjo, mas tem toda uma estrutura que lhe proporciona estar naquele meio de volta. As minorias, não. Não tem. A informação não chega, a educação não é de qualidade, as oportunidades de emprego. E quando você é negro, então, aí você nem discute, que eu disse isso hoje. Eu, mulher branca, estou aqui, depois de toda essa dificuldade, mas pode ter certeza, se eu fosse preta, eu não estaria. Não estaria tranquilamente. Mas com toda a sua história e trajetória, gente, sim, não estaria. Jéssica estava me dizendo hoje, para uma mulher preta ter a sua casa própria, a média são 7 gerações da vida dela, para ela poder ter a primeira casa própria. Diferente totalmente de uma pessoa branca. Né? Então, assim, esses desafios são inegociáveis para mim. Pauta de minorias, acesso, empregabilidade, oportunidade, defesa. É o que eu defendo porque é o que eu vivenciei, é a minha realidade de vida
E é o que eu acredito que pode mudar o mundo, porque chega aqui pessoas comprometidas. Por exemplo, eu me sinto num dever, eu tenho um compromisso de, estando na política, como sempre estive, porque não precisa ter mandato para fazer política, como sempre estive, fazer a diferença. Então, todo o espaço que eu ocupei, Vitor, fosse lá na igreja, aquele espaço, aquele trabalho voluntário que eu desenvolvia lá na Igreja São Sebastião, lá em Bahia, ou fosse como líder de turma na escola durante os 3 anos de ensino médio, o melhor a fazer, pela coletividade, pelo grupo, pela comunidade, pela sociedade, e aí você vai ampliando. Então, essa pauta, para mim, quando eu sentar lá, qual é a diferença? Você ampliar os espaços. Não representa só a advocacia. Você agora tem condições de ultrapassar limites que dentro da OAB a gente tem. Porque, por exemplo, dentro da OAB é muito forte. Senta em todo tipo de mesa para debater um monte de coisa, mas tem barreira. Qual é essa barreira? Onde nasce a solução dos problemas. Onde nasce a solução dos problemas? Onde se fazem as leis. As leis, elas têm um lugar de onde nascem. Então, essas leis, elas não existem para facilitar a vida das pessoas. As políticas que se pensam, que se desenvolvem, não é para facilitar a vida das pessoas. Então, é lá onde eu quero estar. É lá eu quero estar onde acontece a mudança, a revolução na vida das pessoas. Onde eu possa fazer algo com mais efetividade, que não seja somente agora para a advocacia, mas que possa alcançar não só a nossa Paraíba, mas também decisões importantes que comecem a mudar a estrutura do nosso país. Eu tenho certeza que, como eu, existem muitos outros, inclusive por todo o restante do Brasil, vai caber às pessoas aí fazer depois as suas escolhas. É muito interessante, eu estava até lendo um artigo recente, Os Segredos Epistêmicos do Direito do Trabalho. Ele conta justamente essa questão de como foi estruturado o direito do trabalho, que foi pensado no homem branco, europeu, hétero, cisnormativo, ou seja, ele foi o direito do trabalho construído em uma visão totalmente fora da realidade, por exemplo, do Brasil, do sul global. Então, justamente a questão do negro que a doutora estava comentando, ele muitas vezes foi visto historicamente como fungível, um não funciona, coloca o outro, enfim, é justamente essa dificuldade e acaba indo para informalidade. Então, é uma pauta realmente muito importante saber, né, que é inegociável para a doutora quando chegando em Brasília, né, ter esse olhar, né, não só para a questão das mulheres, mas para todas as pessoas marginalizadas, o negro, os, né, LGBTQIA+, enfim, todas as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, de marginalização, né, as margens subalternas. Então, muito importante essa pauta e que seja realmente encarada e colocada para frente, como você já vem fazendo dentro da OAB, mas com certeza no Congresso Nacional, como você disse, vai ser a oportunidade de modificar a estrutura, né? As leis, que é o que vai realmente causar maior efetividade na sociedade como um todo. Não só aqui da Paraíba, mas do Brasil. Concordo. Jane, é uma pergunta mais pessoal, assim. Quando você chega em casa, cansada dessa rotina puxada, sobretudo com essa carga emocional, né, que você vem tendo, qual é o teu maior receio, o teu maior medo, assim, de estar iniciando nessa trajetória? Que as pessoas percam a esperança de dias melhores. Que as pessoas deixem de acreditar que é possível mudar. Principalmente o pessoal mais jovem. Porque é quem tem ainda a esperança mais viva no coração, como a gente diz. Muita gente já perdeu. Mas eu tenho muito medo que a gente desacredite. Eu também tenho muito medo de me omitir. Então, quando as pessoas dizem, Jane, você é muito corajosa, porque a omissão não pode ser uma opção para mim. Então, vendo um sistema de tanta injustiça, vendo que as pessoas, as instituições ainda estão tão distantes da vida real, é preciso ter coragem para ocupar um espaço e alimentar no coração das pessoas a esperança de dias melhores. Então, se eu tenho medo, é que as pessoas percam a esperança. E Muitos já perderam, é verdade. mas que realmente que continue, né, sendo essa motivação, né, de que as pessoas continuem, que não desistam, né? Eu queria saber, Jane, quando você recebe um não institucional ou, enfim, seus projetos não são levados adiante, o que é que te motiva a continuar a batalhar para que as suas ideias
consigam, de alguma forma, serem implementadas, seja na via institucional, seja na política da Câmara, quando a doutora entrar, né, na política em Brasília? Ou não. Ele já é o motivador de você... Eu nunca aceitei. Eu sou a pessoa que não se conforma com o não. Logicamente, eu estou falando de uma questão racional, né? Não do que do que não se pode fazer ou não se deve fazer. Mas daquele não que inviabiliza uma melhoria, que inviabiliza um crescimento, que inviabiliza um sucesso de um projeto. Eu não aceito. Ah, mas foi fulano de tal que na hierarquia está acima de você e por... Não interessa. Eu vou lutar até o fim. Não, Vitor, eu já recebi da vida quando nasci. Eu entendi que foi um não, assim. Ó, isso aqui é a sua realidade, então é não para você. E eu não aceito. Eu sou a pessoa que resiste, assim. Minha filha, um dia desse me disse isso. Você não desiste, mãe. E eu vou dizer a você, tem dias que são difíceis. E eu já me condicionei. Às vezes o dia ele foi do não. Acontece isso, né? Você não é todo dia que você tem sucesso naquilo que você pensa que pode fazer. E aí eu aprendi também o seguinte, que basta eu dormir. É até um exercício para quem está em casa. Dorme que passa, né? Dorme que passa. Chora que passa também. Que também foi outra coisa que eu aprendi. Quando eu estou muito angustiada, porque o não apareceu. O não necessariamente é alguém que me disse não, mas a estrutura me levou a não avançar. Impedir, né, o seu avanço. E aí eu chego na minha casa, como sempre, de forma muito silenciosa, tomo meu banho, boto uma roupinha leve, dou aquela chorada, recupero minhas forças, como nunca, vou dormir. Quando eu acordo no outro dia, eu acordo assim, com uma valentia tão grande, e aí eu já vou para cima com o mesmo objetivo, recalculando a rota para fazer dar certo, já entrego outras soluções e o negócio acontece. Sempre foi assim. Viabilizando, né? Viabilizo o negócio acontecer. Não desisto. Nunca desisti de nada, assim, você dizer, mas você... E olha que tinha gente que olhava para mim e dizia, mas tu não tá vendo que isso não vai dar certo? E eu digo, tá certo. Hoje eu tive um encontro com uma diretora de escola onde eu estudei, ela foi minha coordenadora. Ela disse, Jane, eu conheço você. Eu conheço você muito bem. Você é movida por desafios. Então, se um não se apresenta para mim, ele me move. Que aí eu vou mostrar que não é o não, é o sim. Como? Aí vou para cima. Vou para cima. Obrigada por isso. Está sendo muito emocionante, realmente. Sobretudo para mim, mulher, enfim. Jane, qual o conselho mais precioso que você daria para uma mulher hoje? Seja ela de qualquer idade, em qualquer profissão. Qual o maior conselho assim, que você daria? O maior conselho que eu dou hoje para as mulheres é não permita que ninguém diga quem você pode ou deve ser. Não existe limites para o que a gente pode ser e alcançar. Então, não se permita ser limitada por alguém ou por algum pensamento ou por um julgamento social. Não permita. Tenha autenticidade, tenha coragem para enfrentar e tenha a mais absoluta certeza da capacidade que existe em você, porque tem. Todas temos. A diferença é que nós somos silenciadas durante muitos anos e a gente tem medo de mostrar que pode, de mostrar que tem condições, de que a coragem que existe, na verdade, não é agressão, não é ser agressiva, porque às vezes a gente se mostra e diz, é agressiva, é louca. Não, a gente não é louca. Então, nunca desistam e nunca se limitem ou se deixem limitar. Porque não existe limite para onde a gente pode chegar e para o que a gente pode alcançar. E disso eu tenho a mais absoluta certeza. Coloquei esse mantra na minha mente desde criança, ensino isso para minha filha
E a quem eu conheço, eu passo essa mesma mensagem. Não se limite e nem se deixe limitar. Além, claro, de não desistir. Porque dizer a você que é fácil, aí não é. Vai ter muita dificuldade. Mas aí é onde entra ali você persistir. É um episódio muito forte, né, Adassa? Muito verdadeiro, muito bonito da trajetória, mas com muitos desafios, né, para serem encarados. E eu queria saber justamente isso. O que mais te revolta na política brasileira atual? Olha, me revolta exatamente essa diferença social. Não vejo muita gente que se candidata com real propósito de defender e equilibrar essa balança. Então, eu me incomodo quando eu passo num semáforo e vejo pessoas na rua em condição de miserabilidade. Eu me incomodo de saber que numa sala de aula, numa escola de padrão até mediano, tem menos pessoas, consideravelmente menos crianças negras que brancas. Eu me revolto de ver que a maioria da população carcerária é preta e não branca. Mas não é questão sobre quem comete ou não comete crime. É que nós temos uma diferença social muito grande. Mas o que isso tem a ver com a política? Tudo. Não é a política, não são as decisões dos representantes legítimos do povo que têm o poder de mudar, de dizer como é que o país vai caminhar, de dizer como as sociedades vão desenvolver suas atividades econômicas, de dizer como as coisas vão acontecer. Então, sim, esses espaços da política eles servem para equilibrar as relações sociais. E se tem uma coisa que me revolta na política é isso não estar funcionando. Não estar funcionando me revolta, porque todos estão lá para isso. Enfim, quem encerrar. Já estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas antes de encerrar, Infelizmente. doutora Adassa, eu gostaria que a doutora Jane, aqui a gente tem a câmera da verdade, é a câmera que ela já estava olhando agora há pouco, mas agora de forma mais centralizada mesmo, pode olhar para aquela câmera da verdade para deixar uma mensagem à vontade aqui. Aqui você vai deixar uma mensagem para quem você quiser, pode ser para as mulheres, pode ser para a sociedade como um todo, enfim, bem à vontade, uma mensagem final que você deixaria para a sociedade e para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Bom, como mensagem final, eu deixo o alimento da esperança de dias melhores. Eu acredito muito numa sociedade que pensa que é possível fazer diferente, que as pessoas elas podem viver melhor, com dignidade, que é possível trabalhar e ter tempo para viver com suas famílias, que é importante ter uma estrutura familiar que possibilite um desenvolvimento social para os nossos filhos, onde todos tenham oportunidades equilibradas de ocupar espaços fora da margem, ou seja, fora das periferias, que a educação pode realmente mudar a vida de muita gente e que todos nós, todo brasileiro e brasileira possa continuar nutrindo esse sentimento de esperança. Que mulheres se empoderem nessa luta e que homens também se unam a esse propósito. E que a gente possa, todos juntos, todas juntas, lutar de mãos dadas para um futuro melhor, onde a gente respeite as pessoas e onde a gente viva todos e todas, independente do local de onde você mora, de onde você nasceu, mas que tenhamos todos e todas dignidade. Então essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado pela presença, doutora Adassa, sua mensagem final. Que privilégio recebê-la e poder termos essa conversa aqui. Gostaria de agradecer por compartilhar conosco seus bastidores, sua coragem e a sua mensagem de esperança mesmo, de defesa, em defesa também da minoria. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu também agradeço, doutora Jane, pela sua presença, pelo o tempo tão corrido que a gente aqui sabe, né? Que a sua rotina está agora mais do que nunca, né? Já sempre foi corrida, mas graças a Deus cada vez mais. Mas que, enfim, que você continue sendo luz na vida de muitas pessoas, sobretudo de mulheres, e que nós homens também
consigamos, né, olhar a importância de realmente ter mulheres em locais de poder de decisão, que também possamos possibilitar, né, que cada vez mais as mulheres tenham e estejam nesses espaços, que com certeza vai favorecer a sociedade como um todo, não só as mulheres, mas toda a sociedade. Então é bem necessário. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito. É sempre muito bom falar sobre minha história, sobre minha trajetória. Muitas vezes eu me emociono ainda, mas eu penso que a pessoa que perde a capacidade de se emocionar, ela também não vai ter sensibilidade para representar pessoas. E todo gestor, todo líder, toda líder, ela precisa estar muito próximo da realidade das pessoas, do que as pessoas sentem. E só a partir disso é que é possível realmente fazer uma representação legítima e ter realmente uma autoridade para poder buscar uma evolução social para todo mundo. E com isso vamos chegando ao final do nosso Pimentelcast. Eu convido você para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Esse episódio foi realmente fantástico e não deixe de nos acompanhar. Até o próximo Pimentelcast.